Uma igreja que não compreende o que é comunhão. Ela pode ser a comunidade que ela... Igreja não é aquela edificação que tem a denominação A, B, C, D. Igreja é orgânica. Igreja é a habitação de Cristo nas pessoas, de Cristo, da Trindade, do Espírito Santo, nas pessoas que nasceram de novo, que estão em vida espiritual com Ele, estão sendo treinadas para ter a imagem e semelhança de Cristo, a transformação da mente. Começa com a transformação da mente. O processo do cristianismo é através de uma vida espiritual nós irmos transformando a nossa mente na imagem e semelhança da mente de Cristo. Então, é ter Cristo reinando, é ter Cristo sendo o nosso cabeça. Não é a minha mente, é a mente dele. Então, a mente dele vai sendo, levando a transformação da minha mente na mente dele. Consequentemente, o meu caráter e minha conduta. Isso se acontece da forma espiritual. E o mundo não quer que isso aconteça, porque o mundo jaz no maligno, é o inimigo dele. quiser, ela nunca poderá ser a igreja. Uma igreja que não tem o ministério da palavra jamais poderá ser a noiva do Cordeiro. Então, se queremos um despertamento, todos aqui precisam ir diante do Senhor e levar esse assunto a sério. Não é pensarmos coletivamente, é eu pensar de maneira pessoal. O que isso tem feito diferença na minha vida? É isso aí. O Eu que amo. que é esse relacionamento com o Espírito Santo? Se você fala que você é cristão verdadeiro, cristão, né, que já devia de ser o verdadeiro, e se você tem consciência que o Espírito Santo habita em você, então agora você tem que ver com você mesmo as suas transformações, transformação da sua mente. Sua mente está sendo transformada, você está mudando, valores que você tinha não existem mais. Você percebe que do que o eu quero vira o que Cristo quer, o que eu tenho de vontade, a vontade de Deus. Para onde eu tenho que ir não é para onde eu quero ir, mas é onde que o Espírito Santo quer que eu vá. Você tem essa comunhão, essa consciência da verdade, você tem essa intuição que você está mudando, está transformando sua mente, então estamos indo bem, estamos avivando o nosso espírito. A palavra. Eu amo comunhão. Eu amo a mesa do Senhor. E quando eu estou falando de Comunhão. comunhão, a mesa do Senhor, eu não estou falando de... Senhores, ao contrário, o ser humano chega ao fim de semana, eles querem fazer, nós queremos, né? Fazer reuniões de amigos, de familiares, aniversários, casamentos, festas aqui, festa ali, churrasco. Essas são reuniões pessoais, sociais. A comunhão é uma relação que deve ocorrer 24 horas com a Trindade. É vida espiritual, então não é uma vida por questões materiais, mundanas desse mundo. Não, é por questões espirituais. É a vontade de Deus, estar com a Trindade, ser guiado pelo Espírito Santo. É uma outra pegada. rituais, eu não estou falando de programa, eu não estou falando de uma forma de entretenimento espiritual. Eu estou falando de algo que nós precisamos compreender, que para que isso fosse vida naquele tempo, esses cristãos até morreram, foram perseguidos por causa dessas verdades. Veja, os cristãos foram até perseguidos. Os cristãos foram sempre, serão sempre perseguidos pelo mundo. E às vezes perseguido no sentido do conflito com os filhos, conflito com o cônjuge, conflito com os sócios, com os amigos, com os conhecidos. É conflitos, porque o inimigo age na mente de todos nós. E age no sentido de atacar e destruir o Filho de Deus. Ou não foi assim com Cristo? Hoje, nós deturpamos tudo, porque o diabo tem procurado destruir a palavra de Deus.
Uma das coisas que mais tem me surpreendido, para minha decepção, é porque eu cheguei à conclusão que os cristãos desse século, eles amam a superficialidade espiritual. Eles não amam profundidade espiritual. Eles não amam a profundidade da palavra de Deus. Eles amam ser rasos na palavra de Deus. Casca. Religião é casca. Religião é casca. Não estamos falando de religião. A gente está falando aqui de vida espiritual. É uma vida. É 24 horas. É se entregar a Deus. Se entregar à vontade do Pai. Não tem mais nossa vontade. Não amam a palavra de Deus no sentido profundo da revelação e da aplicação. Não amam. Essa tem sido para mim uma das mais terríveis decepções. Algo que a gente precisa se cuidar diante do Senhor, porque senão você desanima. Porque você vê o tanto que as pessoas são rasas. Rasas. São indiferentes com a palavra. Não creem no poder e na vida desta palavra. O diabo tem procurado, nosso inimigo de Deus, ele tem procurado destruir cada um desses fundamentos práticos. Ele não foi capaz de destruir Cristo. Ele jamais pôde destruir a igreja. Ele não vai destruir a cruz, porque ele foi destruído nela e nem jamais poderá destruir o reino. Mas ele sabe como fazer para destruir os fundamentos práticos. Por isso que nós vamos ver tantas e tantas vezes no Novo Testamento exortações sobre a palavra. Quando Paulo escreve a Timóteo, parece que, irmãos, sinceramente, não é sensacionalismo, mas parece que eu consigo perceber a dor do coração de Paulo nesses escritos que ele endereçou a Timóteo. Quando ele fala no capítulo 1, quando ele deixou Timóteo em Éfeso, para que ali não fosse ensinado outra doutrina, que diluísse a doutrina dos apóstolos, que diminuísse o valor da palavra de Deus, que reduzisse a palavra de Deus a discursos, a histórias, a informações. Amados irmãos e irmãs, se nós queremos um despertamento, eu quero dizer para vocês, a primeira coisa que Deus vai restaurar entre nós é o lugar da sua palavra. Não só o lugar da sua palavra no púlpito, mas o lugar da sua palavra na nossa devoção. Não falo da palavra no sentido do intelecto, do conhecimento, mas no sentido da vida, da comunhão, da direção. Esses fundamentos, eles não podem ser mudados de lugar. Você não pode tirar a palavra e colocar a comunhão em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a palavra. Por que muitos cristãos, eles ficam ofendidos quando eu falo de comunhão social? Porque a comunhão social é uma obra de Satanás para destruir a verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Comunhão baseada em afinidade, em preferências. Não é comunhão, irmãos. Isso é diabólico. Isso destrói o verdadeiro amor dos irmãos. Porque a gente gosta daqueles que gostam do que nós gostamos. A gente fica na igreja nessa esfera de amizade. Aí que tá. Esse é o problema. No mundo, você quer amiguinhos. Você quer estar junto com aqueles que pensam igual a você. E no mundo tá certo. Mas não estamos falando das coisas do mundo. Nós estamos falando das coisas do reino. Do reino de Deus. Do reino de Cristo. Da vida espiritual. Não estamos falando da vida natural. Estamos falando da vida sobrenatural, que é eterna, onde nós teremos o corpo glorificado. A vida natural é essa. Agora, quem está morrendo de amores por ela, fazendo as coisas que tem no mundo para fazer, não estão vendo a vida eterna com Deus. Então, se você quer ter uma vida aí que você vai durar 100, 200 anos,
fazendo as coisas desse mundo, e depois dos 70, 80 você vai ficar todo caquético? Tá bom, parabéns. Só que não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com a vida espiritual.